O que não podemos esquecer depois de ter vivido uma pandemia? É preciso seguir em frente, mas não dá para fingir que nada aconteceu, né? Hoje nós convidamos você a assistir ao nosso curta documentário Eu Nunca Vou Esquecer, produzido pela No Olhar Filmes e que foi licenciado pelo governo de São Paulo. A equipe fala dos bastidores da produção e com o médico também convidado, nós vamos refletir sobre o que a pandemia nos mostrou e nos ensinou. Essa é uma contrapartida ao edital PROAC Expresso 12 de 2022. Hoje a nossa sala tem mais gente, está aqui conosco Maria Angélica Pisolato, produtora audiovisual, jornalista. Comigo e com a Marcela, a Angélica dirigiu, roteirizou e finalizou o curta documentário Eu Nunca Vou Esquecer e veio trazer um pouco da experiência dela nesse papo. Também conosco, e hoje como nosso convidado, o Adriano Vendimiati, que é médico, professor e divulgador científico. Durante a pandemia, o Adriano teve um papel muito importante no combate às notícias falsas e ao negacionismo também. Na página dele nas redes sociais, como Dr. Derrame, ele traz informações muito relevantes sobre saúde. Então, eu agradeço muito a Angélica, essa querida amiga, estar com a gente hoje. Obrigada por dividir um pouco da sua Obrigada. experiência aqui. E também ao doutor Adriano, que aceitou falar sobre esse tema tão difícil. Obrigada, doutor. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Daqui a pouco a gente vai assistir ao curta documentário Eu Nunca Vou Esquecer, que estará disponível na plataforma Cultura em Casa, do Governo do Estado de São Paulo, gratuitamente. Mas antes, eu quero voltar um pouco àquele momento tão difícil que todos nós vivemos, e refletir sobre o impacto da pandemia nas nossas vidas, né? Então, doutor Adriano, o que você nunca vai esquecer daquele período? É muito complicado você tentar resumir esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que é aquela coisa que a gente tem que se dizer assim, para quem trabalhou na linha de frente, vai ter sempre isso, né? A hora que você fecha o olho, qualquer imagem que vem na sua mente, né? E as imagens que vêm mais são imagens de pacientes mesmo, de situações assim absurdas e abjetas de cuidado, né? Naqueles momentos mais críticos, realmente, daquilo que a gente sempre falava, né? O problema da Covid nunca era só ela ser uma doença grave. Ela é adoecer tanta gente, que ela vai sobrecarregar qualquer serviço de saúde. Então, eu cheguei a pegar plantão, por exemplo, que num local que deveria ter 5 pessoas, tinha 20, 10 delas entubadas, sendo que não era um local para isso. Eu peguei plantão, olhei para o rosto do meu amigo e perguntei para ele por que que ele estava com aquela cara. Ele falou assim: porque chegou 2 pacientes que eu precisava entubar, eu tinha só um respirador, eu tive que decidir quem vivia e quem morria. Fiquei, né, entubei os dois, fiquei ambusando, que a gente fala, né, ventilando manualmente até a hora que a paciente morreu. Então, essa coisa de você ter que literalmente decidir vida e morte, sendo que não deveria, né? Acho que nenhum profissional de saúde deveria ter que fazer essa decisão por questão de recurso, né? Ouvi da boca de colega que estava amarrando o paciente na cama porque a sedação estava acabando. Então, assim, sim, para nós profissionais de saúde, vai ter gente que trabalhou em certos locais. Eu trabalhei em Campinas, trabalhei em Indaiatuba, trabalhei em Itu, e pelo volume de gente, Campinas, uma cidade com 1 milhão, né, de habitantes, vai ter um volume absurdo de gente. Então, você vai ter cenas de guerra, comparáveis à guerra. E Como é você que foi vai essa sua atuação? Você fez plantão em UTI, então, e também atendia de forma remota seus pacientes? Como é que foi? Conta pra gente. Vamos lá. Na verdade, todo e qualquer lugar que eu estava foram transformados em UTIs. Eu trabalhava, por exemplo, em pronto-socorro e é aquela cena, literalmente isso, de você, de repente, olha assim em volta e fala: o que aconteceu? Não, esse lugar que você trabalha, que era só um pronto-socorro, agora ele é uma UTI. Parabéns. Então, como eu falei, você tinha 5 leitos aqui, agora você tem 20, vamos cuidar disso, né? Então, basicamente, teve uma hora que não tinha mais diferença entre a UTI e a urgência, né? Na verdade, só estava na UTI quem teve a chance de ir para aquele ambiente. E a diferença, basicamente, era que é um ambiente mais controlado, tem um limite de camas, tem um limite de pessoas que podem ser atendidas, né? Uma UTI com 20 leitos tem 20 pacientes. Emergência não tem limite. Emergência é 40, 50. Eu vou lembrar de quando foi ativado, né, o Hospital Metropolitano em Campinas, que até tem um capítulo que eu escrevi sobre isso no meu livro, né, que é o pior plantão da minha vida, que a gente chegou lá de manhã e tinham 56 pacientes internados por Covid dentro do pronto-socorro, lá do Metropolitano, que foi transformado em hospital de campanha.
um ambiente que talvez assim teria estrutura, vamos dizer assim, para 15 pacientes. E nós fomos numa força-tarefa lá de 5 médicos para avaliar todos esses pacientes. E, lógico, teve várias intercorrências, teve vários pacientes que a gente perdeu nesse mesmo dia, mas assim, uma rotina de trabalho normal, que seria chegar de manhã e terminar de evoluir, examinar o paciente, ver o que ele precisa e prescrever ele, que a rotina normal, você terminar até o horário do almoço para você poder lançar as prescrições e reavaliar o paciente, a gente terminou 1 da manhã nesse dia. Foi um dia que eu só percebi que eu não tinha bebido água porque eu fui urinar, minha urina estava parecendo café. Tava escura, parecendo era Horas parecendo um suco que de laranja. Eu falei, nossa, hoje eu não tomei água, Que né? coisa, né? Então, Acho que as teve esse experiências momento. individuais foram as mais diversas possíveis, né? Acho que cada um tem um relato, assim, sobretudo os profissionais da saúde. Me lembro, enquanto jornalista, de noticiar coisas terríveis, assim, de ir para casa arrasada depois de um dia de trabalho, né? Trazendo essas notícias e a gente se informando também, recebendo esse tipo de informação e de imagens como essa que você relatou, que muitas vezes eram feitas de dentro, né, das unidades de saúde, essa coisa do afastamento, né, das pessoas queridas, o luto, de amigos, da perda de amigos muito próximos, né? E acho que a falta de convívio também com quem a gente ama, por conta da necessidade do distanciamento social, para quem levou isso a sério no período, né? Acho que são marcas que com certeza ficam para a gente. Quando a gente decidiu, Adriano, fazer esse filme, né, produzir esse curta-metragem, acho que foi um outro período também de muito impacto. Acho que a Angélica e a Ana vão trazer, contar um pouco para a gente também o que sentiram aí, porque aí você ouvir, conversar com um profissional de saúde, ouvir coisas que você nem imagina que estão acontecendo ali naqueles bastidores, e recebendo imagens, né, e sentindo que realmente dali para frente a vida daquela pessoa não tem mais como ser a mesma depois de vivenciar tanta coisa, né? Angélica, acho que você também sentiu um pouco isso quando a gente se dispôs a conversar com esses profissionais e receber essas imagens, né? Nesse processo todo de roteirização, de edição, né? Ah, sim. Você estava, o doutor Adriano estava numa frente e você em outra no dia a dia. Eu já estava fora já do dia a dia de uma redação. Então, para mim, o que impactou, primeiro falar assim, o que me impactou demais foi isolamento, né? De repente, ficava aqui no apartamento, eu moro bem no centro de Campinas. Campinas tem 1 milhão, mais de 1 milhão, 100 e poucos mil habitantes, assim. E aí eu olhava saía aqui na varanda e olhava, não tinha carro, até o Corpo de Bombeiros, que eu moro perto do Corpo de Bombeiros, sempre tocando a sirene, não via nada, não via pessoas, não via ninguém, não havia comunicação. Então eu não vivia a frente que vocês viveram, né, no hospital, numa redação, mas eu acompanhei dos amigos que foi uma coisa muito pesada, né, de estar numa redação e a minha irmã é enfermeira, então eu ouvia as histórias que ela contava, ela não participou, ela era de um outro setor, ela não trabalhou na frente, né, de Covid. Então, para mim, o que me impactou, o silêncio e a solidão, que parecia que assim o mundo tinha acabado e de repente o mundo acabou e esqueceram de mim aqui. E aí, quando eu comecei a receber as imagens, né, da Gleice, da Karina, do Jonas, né, a enfermeira do SAMU, outra enfermeira de UTI, e ele, o motorista do SAMU, foi um impacto, uma coisa assim que é uma angústia de que você querer resolver aquilo e não conseguir, e justamente isso, né, que a gente estava conversando até antes, de você ouvir coisas como se nada tivesse acontecendo. Mas aí você olhava aqui e falava, não tem ninguém nas ruas, esqueceram de mim, o mundo acabou, eu estou aqui, e o mundo estava acabando no hospital, acabando para muitos milhares de pessoas morrendo, e esses profissionais começaram a mostrar essas imagens que eles estavam fazendo, que daí a gente vai falar mais sobre elas. Isso me impactou de uma outra forma.
aquela angústia por aquelas pessoas, pelos enfermeiros, pelos motoristas, por quem fazia limpeza, pelos médicos, algo que você não tinha, assim, o inimigo invisível, mas que é, você não tinha como lutar contra ele. Então, quando eu comecei a ver essas imagens e, sobretudo, os depoimentos, mais os depoimentos, né, eu realmente bateu uma angústia muito grande também. Mas, Angélica, esse foi o grande paradoxo da pandemia, e ainda é, e do Uhum. isolamento como um todo. Quem está no dia a dia não viu isso. A Covid, apesar que isso aconteceu no Equador, um país ou outro, não é aquela doença, né? Na Índia aconteceu isso muito, né? De você ter corpo na rua. Então, o que que as pessoas viam era as ruas vazias, né? Tem até um amigo meu que falou que uma vez ele chegou no semáforo, um mendigo bateu no vidro e falou assim: cadê todo mundo? O mendigo falou para ele: É, não nossa, conseguia ver ninguém na rua mais. E o é, mendigo não estava sabendo, não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, as pessoas viam as ruas vazias, as pessoas viam o emprego delas indo embora, as pessoas viam a falta de dinheiro, a falta de problemas, mas elas não viam corpos nas ruas. Muitas famílias, apesar de, né, do mais de 1 milhão de mortes diretas e indiretas do Covid, às vezes nem toda a família tinha uma perda. Então, por um lado, você tinha lá aquela zona de guerra, aquela batalha, aquela coisa terrível dentro do hospital acontecendo, né, o caos pegando fogo, e as pessoas não viviam isso, não viam isso. Então, muita gente até hoje tem essa visão de que foi à toa, que o isolamento foi desnecessário, que o isolamento foi exagerado, né? Apesar de que, se a gente for comparar com outros países, o isolamento brasileiro foi fraco, né? Já, todo mundo sim, fala de máscara, já tem estudos mostrando que a medida que mais impactou na dimensão de transmissão é impedir reunião de 20 pessoas ou mais. Os países que optaram até por não usar máscara de maneira ostensiva, mas impediram reunião de mais de 20 pessoas, tiveram um impacto muito grande na redução de transmissão. Então, o isolamento teve função, mas para muita gente até hoje que não viveu isso, que não viu, e que agora, né, acho que espero eu, com iniciativa como a de vocês, uhum, vai poder ver, ainda acha que foi um exagero, ainda acha que foi uma loucura, porque era da porta para dentro do hospital. sim. Ouvindo, né, o seu relato, doutor Adriano, fica mais claro, né, que quem não esteve na linha de frente, que quem não era profissional de saúde, realmente nunca vai ter ideia do que os profissionais de saúde viram e passaram, né? Se para nós foi tão doloroso esse processo, eu também não estava mais na linha de frente, vamos dizer assim, do jornalismo diário. A Marcela, sim, eu acompanhei um pouco o desgaste e a angústia dela, eu e a Angélica acompanhamos, mas a gente não pode jamais imaginar o que os profissionais de saúde passaram dentro dos hospitais e que a gente realmente não pode esquecer. Como pessoa, eu não vou esquecer, e aí falo muito da história pessoal, do medo que eu senti de transmitir para quem eu amo e de pessoas da minha família que eram um grupo de risco que acabaram se contaminando e com as quais eu estive e tive bastante medo delas morrerem, né? Então, essa tristeza do que o país estava vivendo, da quantidade de gente enlutada, da quantidade de gente morrendo e da administração pública demorar tanto para agir em situações que poderia ter agido de forma mais rápida, né? Essa tristeza e por outro lado, esse medo de perder e de transmitir a doença. Enquanto documentaristas, a gente também juntas resolveu fazer algo com essa dor, com esse medo, e aí nos embrenhamos aí nesse desafio de dirigir profissionais da saúde à distância, de fazer entrevistas à distância, pedir que eles captassem imagens dirigindo, como eles poderiam fazer para contar a história desse curta documentário que, inclusive, a gente vai passar agora. Eu gosto muito da cultura, da arte, da alegria. Eu tenho uma banda, eu gosto de foto, vídeo, então eu tento, nesse meu outro lado,
eu tento manter o equilíbrio com a tristeza e as coisas ruins que faz parte do meu serviço. Para mim, essa pandemia aí veio com um soco no peito de todo mundo, né? Tenho 77 anos, sou suspeita de Covid. QSL, Gleice. QTI. Ok. Não tem raça, não tem religião, não tem dinheiro. Isso aí veio para mostrar que todo mundo é a mesma coisa, que todo mundo tem que se proteger, que não é brincadeira. Quando eu bati o olho nele, eu vi que eu conhecia, era o borracheiro do bairro. Um senhor que consertou minha bicicletinha muitas vezes. Muito querido no bairro. E eu toda coberta, com protetor, com avental, com macacão. E eu morrendo de vontade de falar para ele que eu conhecia ele. E eu só pude falar isso depois, no final do transporte, quando nós abrimos todas as portas, já estava mais ventilado. E aí eu pude falar para ele que eu conhecia, né, que eu tinha muito carinho por ele. E ele me disse assim: já que você tem carinho, você não quer ir lá na minha casa ver se a minha esposa tá viva? Isso me marcou muito, 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 muito. Aquilo me abalou, porque foi a primeira pessoa que eu conhecia, que era muito querido, ver adoecer. Essa cena eu nunca mais vou esquecer. Foi tudo muito rápido, né? Não deu tempo de se preparar. Então no começo foi difícil, não tinha máscara, não tinha luva, não tinha nada. E então foi muito difícil pra gente. Eu sabia. O que vai ficar marcado na minha memória, eu acho que é aquela despedida do paciente com seu familiar, sabe? Tive muitos casos que eu levei pro hospital e ao entregar os pertences para os familiares, antes do paciente entrar no hospital, dar aquele tchau pro seu familiar sem saber se vai vê-lo novamente. Eu acho que é muito triste, né? Foi muito triste e é muito triste. Eu acho que não vai dar para esquecer todos os medos, né, vivenciados até aqui, todas as angústias partilhadas. Você estar ali na linha de frente e você ter que esconder o seu medo, né? Eu muitas vezes aconselhei colaboradores, né, que trabalham comigo, que vinham conversar, que vinham me perguntar, tirar dúvida, cheio de anseios, cheio de angústias, e você ter que guardar o seu medo, guardar a sua angústia, para que você tranquilize o outro, né? Então, eu tive que me manter forte muitas vezes, para que eu pudesse acalmar colegas de trabalho, né? Das cenas que ficam pra gente, que vai marcar, né? É você participar da intubação de um colega, no qual ele está consciente orientado e minutos à frente ele vai ser sedado para que ele seja intubado e ver no olho da pessoa aquele medo e
a pessoa saber, né, tudo o que vai acontecer dali pra frente. É muito difícil. Esse curta documentário foi produzido num período muito crítico, né, da pandemia, em que o isolamento era imprescindível, e nós buscamos, como documentaristas, trazer um recorte em que o olhar desses profissionais, inclusive por meio das imagens que eles captassem, né, em seus locais de trabalho, ficasse registrado, né? Então, queria que a É, Angélica falasse um pouquinho, né, a respeito da sua experiência de decupar, de pedir imagens. é, a gente tomou cuidado para não mostrar nenhum profissional, principalmente paciente, não mostrar. Claro que depois a gente, por exemplo, eles gravaram o áudio contando essa história do que nunca ia esquecer, do que era difícil, do que doía, né? E aí a gente sentia falta, porque veja só, é um trabalho diferente quando você produz e você tem o cinegrafista, você tem o repórter, você conversa, você sai com o que a gente diz a pauta, né, para fazer, já tem um direcionamento. Lá, a Gleice, a Karina, o Jonas estavam gravando, né, o seu dia a dia. Aí, na hora de editar e na hora de a gente poder cobrir as falas, os offs, né, a gente sentia necessidade, né, de mais detalhes. Olha, a luz da UTI, do quarto, os equipamentos, a luz, na hora que fala do olhar, o que a gente ia mostrar do olhar, né? Então, fazer usar esses artifícios, né? Que não é o olhar, mas o que representa aquele olhar. É, aquela luz que acende, depois apaga. Então, fomos fazendo essas conversas para que a gente pudesse também é, não interferir tanto também, né? A gente sugeria, né, Marcelana, nós sugeríamos o que poderia ser feito, que a gente precisava de detalhes. E eles, na vivência dele ali diária, eles entendiam, porque melhor do que ninguém eram eles ali entendendo o que se passava, né? Então, Trazer a tentamos perspectiva de cada um realmente, né? Trazer o não olhar de interferir cada um. tanto, né? Não Sim. Tentar interferir nessa É, é, decisão. é aquele jogo, acho que você está tentando falar, né? Entre você tentar pegar uma pessoa que não é um artista, não é um produtor audiovisual, e ao mesmo tempo tentar captar de maneira mais pura possível a visão dele, né? O que ele está Sim, passando, o que ele quer mostrar, né? Então você vê, tem uma hora que ela pega e grava, né? A bota dela, né? sim. Não dá para saber o porquê que ela tá, será que ela tá querendo mostrar, tipo assim, sabe? Naquela hora eu tava com o meu pé Então, tentado, me matando. Ou não, olha só a quantidade de roupa que a gente tem que usar para atender as pessoas e tudo eu mais, até né? fico arrepiada, assim, você falando isso, até dá Tem tanto um significado, arrepio, né, em cada assim, né? imagem, né? Eu vou dizer para E você, também Porque, respeitando a privacidade, né? Por isso também não sim, podia gravar paciente, né? sim, Então, um cuidado em trazer imagens simbólicas, né? Que trouxessem significado, mas sem também revelar rosto, né? Esse era um momento em que tava se falando muito sobre a atuação dos profissionais da saúde, né, Adriana? Tratando os profissionais da saúde até mesmo como heróis, né? Como pessoas fundamentais para aquele período, havia uma certa valorização, o que sim é muito importante, mas também trazendo a nossa perspectiva aqui de que tem que ter cuidado com isso, porque ao mesmo tempo não são pessoas invencíveis, são seres humanos que estão ali sofrendo, né? Enquanto muita gente sequer respeitava o distanciamento social. Então era muito bonito falar, olha, os heróis estão ali trabalhando por nós, vamos seguir a nossa vida aqui normalmente, né? Tinha um pouco dessa complexidade ansiedade. aí, né? Sim, é Coisa o famoso, né? Ó, vocês são heróis, vão lá, heróis. Mas aí, é, Brasil até, exato. Brasil até hoje é campeão, né?
em morte Isso. principalmente de profissionais da enfermagem. Foi quem mais morreu, né? Minha É, mãe, o, é, o doutor, até comentando, pegando essa deixa eu estava vendo até, me permita, eu até vou olhar aqui para não falar uma besteira, né? Mas um estudo feito em 2022 pelo Internacional de Serviços Públicos, feito para eles, né? 4.500 profissionais morreram, né, nesse período olha, eu de acho que mais 20 de março a 21, a dezembro isso o profissional de de saúde como um 21. todo. Isso o profissional de Isso saúde como como um todo. é. Pode ter certeza que Mas esse período, né, de 20, mas março pode de ter certeza 20 que a 21. 2/3 disso foi profissionais de enfermagem. É, Porque, né, eu sempre falo, né, o médico, muitas vezes, é aquele general que fica ali em campanha e fala, vai. Então, para cada item que eu prescrevo numa prescrição, uma dipirona, um Plasil, uma inalação, cada item é uma enfermeira que vai ter que se paramentar, entrar e fazer o medicamento e sair. Ou, às vezes, ela nem vai sair, né? Então, quer dizer, se eu prescrevo 10 itens, eu estou condenando aquela enfermeira naquela época lá a ter 10 vezes contato com o paciente. Se eu prescrevo 5, eu estou reduzindo pela metade. sim. Então, não é uma época onde teve tempo ou espaço para conversar sobre isso, sobre como minimizar risco, como minimizar perdas. O pessoal de enfermagem no Brasil morreu que nem soldado em guerra. Enfermeiro morreu que nem soldado em guerra. Médicos morreram? Morreram. Fisioterapeutas também morreram, muitos. O pessoal da limpeza, aquele pessoal que às vezes nem é contabilizado como profissional de saúde, né? Mas são, né? Na época que a gente nem sabia se os insumos, né, médicos podiam transmitir ou não, né? Se um lençol sujo de secreção de catarro, né, pode transmitir Covid ou não. Eu até tenho uma imagem disso, e eu tenho um texto sobre isso, que no começo, no primeiro ano, todo morto ele era colocado em 2 sacos pretos, fechado, era 2, não era um só, e ele era enterrado sem nenhum tipo de velório, era caixão fechado, né? Porque não se sabia se o cadáver podia transmitir Covid ou não, era proibido a autópsia, né? A gente fazia autópsia verbal, né? O paciente morria, a gente não sabia se era Covid ou não, a gente sentava e ficava fazendo pergunta. Imagina, uma família que acabou de receber o anúncio de uma morte, eu chego para ela com uma lista de 50 perguntas e começo a perguntar. Ele tomava remédio, sei lá o quê, e tá, tá, tá. Mais de uma vez eu fiz isso e simplesmente a pessoa estava em outro lugar. Eu tinha que esperar, perguntar para uma outra pessoa, porque não tinha como. E eu tinha que preencher aquele relatório porque aquela pessoa não ia passar por uma autópsia. E se eu colocasse como suspeita de Covid, eu estou condenando aquela pessoa a não ter um velório, a ser caixão fechado. Então era a diferença entre uma família poder se despedir do familiar ou não naquela época. Tanto que eu fui ameaçado de morte uma vez por causa disso, né? O cara chegou já querendo me bater porque eu coloquei no atestado como Covid. E tinha toda aquela fake news, né? Que para cada morte o Estado pagava 16 mil reais, né? As cidades ganhavam por morte de Covid, né? Para começo de conversa, isso nem entra na estatística, não é uma declaração de óbito que entra como estatística de Covid. Na época, eram os testes positivos, né? Então, a vigilância epidemiológica não levava em consideração o que eu colocava, mas eu estava condenando uma família a não poder se despedir. Então, eram muitos detalhes. Hoje a gente sabe que não transmite, né? Mas imagina para um profissional da limpeza naquela época. Ele chegar, teve aquela cena de guerra que o paciente passou mal, o médico entubou, a enfermeira vai lá e pega a veia e sai sangue e tudo mais e tal. Perdemos o paciente. O pessoal vai embora. Daí fica aquela cena, daí tem que vir um outro profissional que vai ter que limpar tudo aquilo, sem saber se ele vai se contaminar, não vai e tudo mais. Não, nesse Agora, sentido. só uma coisa que eu precisava colocar. É um trabalho muito, vou dizer assim, é difícil de vocês colocar essa frase para o profissional de saúde, né? O que você nunca vai esquecer? Eu acho que, como eu tentei falar naquela hora, acho que por isso que eu gaguejei a hora que você perguntou, é qual categoria? A categoria paciente morrendo? A categoria dentro de casa, a categoria com a minha família, a categoria, né, tipo assim, coisa de cena de guerra. Acho que depois da pandemia a gente tem várias. É lógico, como eu falei, tem aquelas cenas que você fecha o olho e você não esquece, né? Tem aquela, que nem a moça, né, do documentário, que ela pega e fala justamente daquela pessoa que marcou porque foi a primeira vez que ela viu alguém que ela conhecia morrer, né? Tem sempre aquela cena que vai te marcar mais. Mas, ao mesmo tempo, diversos profissionais de saúde hoje sofrem de estresse pós-traumático, como uma guerra.
né? Era justamente com essa pergunta, né, o que você não vai esquecer, a ideia é justamente trazer, humanizar essas pessoas, né? Não Sim, são sim. heróis, são seres humanos que estão ali trabalhando para tentar salvar vidas, né, e as próprias vidas, inclusive, de seus familiares, e que vão ter marcas que são permanentes, né? E isso vai afetar a saúde mental deles, e hoje os números sobre saúde mental, eles comprovam isso, inclusive, sobretudo dos profissionais da saúde, né? A gente tem feito outros estudos Eu também. acho que a pergunta é essencial, o que você nunca E vai esquecer. aí, O problema é que a falando em resposta vai te dar categorias, até eu tanta queria coisa, né? falar dessa categoria de profissionais da saúde com relação à sua experiência, assim. O que que você viu com relação aos seus colegas? Colegas adoecendo, perdendo pessoas com quem você trabalhava, pessoas também tendo que se afastar por questões de saúde mental já naquela época. Isso também foi uma rotina, uma realidade para você? Da parte de saúde mental, vou ser sincero, muito pouco. Os profissionais da área da saúde são péssimos quando se trata de cuidar de si mesmo. A pessoa não percebe que está mal até ela tá mal mesmo. Ela está realmente fora da casa. E era um pacto não velado do tipo assim, sabe? Ah, se ninguém saiu, não sou eu que vou ser o primeiro a sair. Então, muita gente, né, quando a coisa estava arrebentando, lógico, muitas pessoas pegavam atestado, até realmente por questões de saúde e tudo mais, né? Mas você não via um médico falando, olha, eu estou em burnout e estou tirando 10 dias, né? A cultura da área da saúde é aquela, mas espera um pouquinho, você vai estar em burnout, está todo mundo em burnout aqui, você vai sair? Então as pessoas ficavam, até explodir de verdade. Mas perdi colega, assim, perdi um colega médico, foi um caso bem traumático e marcante aqui em Dayatuba, porque foi faltando uma semana para começar a vacinação. Então foi aquela pessoa que se os 70 e-mails tivessem sido respondidos, estaria viva, né? A gente podia ter recebido, talvez, ser o primeiro país do mundo a receber a vacina da Pfizer, né? E os profissionais de saúde. E a filha dele estava na faculdade de medicina, era o cara que ele lutou na pandemia inteira, o ano 2020 inteiro, não parava, nunca deixou de dar um plantão, aquela coisa. Não ia parar, pegava plantão de todo mundo para poder tá fazendo lá e pegou a doença, morreu. Teve outros colegas que bateram, assim, bateram do outro lado e voltaram, foram lá fazer um high five com São Pedro, como o pessoal brinca no hospital, né? Bateu, assim, tipo de desenganar, chamar a família e conseguiu sobreviver. Mas para mim o mais marcante é quando eu sinto, até hoje não tem como não sentir dessa maneira, que eu mandei uma enfermeira para a morte. Porque aquela coisa de você estar todo dia ali atendendo os pacientes, ela veio para mim e falou, Adriano, e as prescrições dos pacientes, esses negócios? Eu falei, tá aqui. E ela fala, e ela era do grupo de risco, ela tinha asma e tudo mais. E ela foi lá atender os pacientes. Na semana seguinte, ela estava doente de Covid e ela faleceu. Lógico, não tem como dizer quando que ela pegou, mas sempre vai ficar lá na minha cabeça a hora que eu ponho o travesseiro. Será que foi por causa de novo, aquela prescrição que eu fiz? Foi aquele paciente né, que eu mandei ela ver, que eu pedi para ela ver, que levou ela a pegar Covid? Lógico, faz parte de todo o processo, né? De novo, não tem como saber. Mas o peso de você também estar nessa linha é isso. Você saber que cada coisa que você escreve, cada coisa que você faz tem uma repercussão. E nesse sentido, como foi o cuidado com a sua própria saúde mental, se não durante a pandemia, pós-pandemia? Olha, durante a pandemia foi fazendo a única válvula de escape que eu tinha, que era escrever. Escrever, produzir, escrever não só texto, mas escrever texto de vídeo, fazer vídeo, desabafar através de todo esse conteúdo que eu produzia, né? Do tipo, pelo amor de Deus, né? Gente, não é brincadeira, não é piada, olha, é isso aqui que está acontecendo. Também, de novo, o que eu nunca vou esquecer o primeiro caso de gama, né? Da antiga P1, a amazonense, a nossa variante que eu vi na minha vida. Um cara de 22 anos, ele entrou lá no pronto-socorro que eu atendia, que já tinha virado UTI, a gente fez uma tomografia para ele, tem até o vídeo que explodiu o Dr. Derrame é esse. Eu fiz a tomografia nele, ele tinha uns caquinhos ali de Covid. Daí, no dia seguinte, ele já estava pior. Eu repeti a tomografia, ele tinha todo o pulmão tomado. Fora que eu falei assim, essa Covid é diferente. Quando surgiu a gama, surgiu a P1, veio a variante lá de Manaus, eu falei, gente, tá mudando. Não é mais como era lá no comecinho. Essa bicha, ela é pior. Ela é muito pior. E era um cara de 22 anos sem comorbidade nenhuma, né?
Depois a gente foi descobrir que ela tinha quase o dobro de letalidade. Ela matava 2 vezes mais do que as cepas que vieram antes dela. Então, eu peguei e fiz um vídeo e, assim, daí sim, um caráter mais alarmista possível, e eu até falei uma frase que a Monja Coin, e uma outra monja também lá, compartilharam, né? O meu trabalho é assustar as pessoas porque elas deveriam estar assustadas, né? Aqui na internet, né? Elas não estão... Tem gente que não está assustado bastante, óbvio. Você recebia ameaças, Adriana, Várias, por várias. isso? Não, várias. Eu recebi foto dos meus filhos na escola dizendo: eu sei onde é que eles estudam, né? Isso mais pela questão política, né? Mas assim, óbvio, quando eu falo também assustar, vamos colocar assim, né? Eu não Mas podia isso pelo causar... seu papel nas redes de denunciar notícias falsas, de denunciar Principalmente, o sim, negacionismo? E de mostrar também, e de mostrar a gravidade que muita gente negava, não, né? E não, nega, né? Nega mais, até pela, hoje. mais pela questão política. É falar a É. favor de vacina, falar contra a cloroquina, falar contra a ivermectina e dizer o governo está fazendo um péssimo trabalho, só de colocar essa frase era o suficiente para as pessoas, sabe? A gente chegou realmente num ponto, e estamos ainda passando nisso, né, da parte da polarização, que eles não permitiam sequer a crítica, sabe? E daí eu pegava e falava assim, tipo, para por um minuto, assim, tipo, eu sou médico. Vocês têm a visão do médico como um cara retrógrado, um cara tradicionalista, um cara de direita. Você nem sabe para quem eu voto, você nem sabe para quem que eu votei. Você não sabe qual que é a minha opinião em relação à direita e esquerda. Dito isso, eu não posso criticar o governo quando ele faz algo errado? A resposta sempre era não, porque se criticar, você está dando espaço para o outro lado. E virou sempre isso, né? Mas, e só para fechar, né? Como eu estava falando, né? Eu tinha que tomar um equilíbrio muito grande nessa coisa do medo e do pânico, porque eu sabia que também isso podia ter um impacto na saúde mental das pessoas. Algumas pessoas iam para mim e falavam assim: Adriano, pelo amor de Deus, eu tenho que parar de ver tua página porque ela está me fazendo mal. Então eu tinha que equilibrar o que eu trazia de medo com aquilo que eu trazia de esperança. Eu nunca podia fazer um vídeo só falando isso é perigoso. Eu tinha que dar uma solução. Eu tinha que mostrar o caminho. Eu tinha que dizer é perigoso, mas o que você pode fazer com isso? O que você pode fazer estando onde você está? Então eu tinha que estar todo dia martelando e reforçando para as pessoas terem essa sensação de controle. Porque o medo principal na pandemia, e quem ficou em casa e entrou em pânico e sentiu isso da saúde mental, ele vinha daquela sensação de impotência. Você está em casa, trancado, olhando para a gente, não tem nada. Qual é a sensação disso? Impotência. Eu não estou fazendo nada. Então, quando eu virava para a pessoa e falava assim: parabéns, não fazer nada nesse momento é o melhor que você pode fazer, tá? Tem uma regra básica, né, do 80-20, não sei se você já ouviu falar disso. 80% de todos os casos de Covid foram causados por 20% das pessoas, né? Essa regra 80-20 ela se repete em várias coisas, tem também em estatística, em economia e tudo mais. Mas a gente sabe hoje, assim, sabe, que, sei lá, cada país, e no Brasil isso foi muito grande, basicamente 80% dos casos de Covid que existiram foram causados por uma minoria de pessoas. Então, você está em casa, você está se isolando, você está salvando vidas. Parabéns, você tá do lado certo da batalha. Isso que você está fazendo, essa inação é uma ação, tá? Continua. Parabéns. Então, eu tinha que ter esse equilíbrio. Tacar medo em quem tinha que tá com medo, ao mesmo tempo que eu tentava confortar quem estava fazendo o lado certo. Era difícil. Quanto desafio, né? Passado o período crítico, claro, a vida tem que seguir, né? A gente precisa tentar retomar as nossas atividades depois de tudo que aconteceu. Isso foi acontecendo aos poucos para algumas pessoas, para outras nem tanto, mas fato é que a Covid está aí ainda, temos ondas, né? Temos momentos muito sérios ainda acontecendo e que requerem muita atenção e cuidado. E também acho que há uma parte ainda da sociedade que tenta apagar, né, o que aconteceu, assim, como se não tivesse de fato existido, e é uma coisa muito recente na nossa história, e como a gente está falando aqui com o filme, com tantos relatos, deixou muitas marcas, né, no coletivo, em cada um de nós. O que acontece, né? Por que a gente tenta esquecer e não tirar também lições disso para seguir? Só posso complementar? A Bom, sensação é, você joga para baixo do tapete, né? Linguagem figurada, mas você joga no lixo, você joga assim, no esquecimento,
todo o trabalho, toda a luta, e que não acabou. A doença está aí, ela só, desde 2023, não tem mais, entre aspas, não tem pandemia, né? Mas você joga para o esquecimento. É só no Brasil mais de 700 mil pessoas, mas não são só essas 700 mil pessoas, elas têm nome, filhos, pais, irmãos, crianças que ficaram órfãs, crianças que não têm ninguém mais da família, pessoas que perderam tudo. Então, assim, é essa sensação que a Marcela falou, que é algo que me incomoda muito também, é, e foi até 2022 ali, 2023 continuou, foi declarado ano passado que a pandemia pela OMS, né, que não é mais pandemia, mas como é que vocês como é que você esquece Então, todo, como é que isso você anula, né, tudo é isso, uma né? coisa que ainda fica. A pandemia não acabou. Não foi declarado o fim da pandemia. O que foi declarado Não. pela OMS em 2023 foi declarado a urgência de saúde, o status de urgência de saúde. A Ah, tá. pandemia de AIDS não acabou. Nós ainda sofremos ela, né? Ela já está endêmica, né? A diferença de pandemia para endemia é quando você tem surtos controláveis. Você sabe que eles vão acontecer, você consegue prever eles e tudo mais. Mas a Mas a grupo, pandemia, o que ele fala a palavra pandemia, ela pandemia não continua, acabou. então. Não acabou. O status Ah, de pandemia continua. Os surtos nos países não estão controlados. Os países não estão conseguindo prever ainda. A cada inverno ainda está tendo picos e aumentos de casos. Você ainda está tendo surgimento de novas variantes, ao ponto de que você está tendo que vacinar. País que nunca vacinou de graça continua vacinando, como os Estados Unidos, né? Vacinava muito pouco de graça. Agora está tendo que ainda continua vacinando. Ainda existe o risco teórico de surgir uma mega variante, mega letal, um SARS-CoV-3 da vida, apesar que o pessoal fala que o Omicron é o SARS-CoV-3, né? E fazer um negócio de novo, sim. Na virada de 2022, 2023, a gente estava comemorando o fim da pandemia. Eu comemorei o Réveillon da maneira mais tranquila possível. Mas sozinho em 2022, quando apareceu lá na África do Sul uma nova variante que tinha um crescimento absurdo. O pessoal falou assim: será? Não sei, vamos ver. Era o Omicron. A Omicron conseguiu, em 3 meses, fazer 2 vezes, ou em alguns lugares 10 vezes mais casos do que a Covid tinha feito até aquele momento. No Brasil, a gente chegou a ter milhões, milhões de casos por dia. A gente não teve isso a pandemia inteira. A Omicron, ela era um monstro em termos de transmissão. Ela só não foi um monstro em termos de morte, e teve médico negacionista que veio para cá falar: ah, olha, a Omicron é uma dádiva de Deus, né? Porque ela vai imunizar o mundo. Imunizou tanto que já estamos na 35ª versão dela, né? Mas a questão principal é que foi a vacina. Então, eu concordo com você, é jogar no lixo a memória dessas pessoas. É rir da cara de quem se sacrificou. É sim. rir da cara dessa enfermeira que eu falei, que sabendo que ela tinha arriscado, rir da cara do William, que é meu amigo médico, que mesmo sabendo que era grupo de risco, foi lá lutar e morreu, entendeu? E dizer pra ele assim: ah, seu trouxa, você devia ter ficado em casa, entendeu? Você morreu porque quis. Ou dizer que, ah, não é bem assim, né? Não é que foi tão ruim assim. É o relativizar. E acho que, só desculpa, já cortando você e já entrando na pergunta. O motivo, acho que, dessa relativização são três básicos. Em primeiro lugar, a gente quer esquecer. A gente não quer lembrar. A gente não quer pensar em tudo aquilo que a gente passou, o que a gente sacrificou. Eu tenho certeza que tem um monte de amigo meu médico que tomou decisões terríveis de vida ou morte, como eu falei, e ele não quer lembrar disso, ele não quer lembrar das coisas que ele passou, as coisas que ele viu. Então é fácil você querer fugir disso, assim como acontece em qualquer guerra. Ao mesmo tempo, existe ainda uma questão política muito forte. Admitir que a pandemia foi péssima no Brasil, admitir que o Brasil foi o pior país em luta, em combate com a pandemia, é admitir que isso teve um peso político, foi por decisões, né? Se o Brasil tivesse ficado, eu tenho um pesquisador muito famoso, né, do Rio Grande do Sul, que agora me fugiu o nome dele, eu vou lembrar, tal, que ele foi na CPI da pandemia, ele falou: se o Brasil tivesse ficado na média dos outros países, não é se o Brasil tivesse sido o melhor país do mundo em relação a combate à Covid. Se ele tivesse ficado na média, ele não tivesse sido o pior, nós teríamos, pelo menos naquele momento, 400 mil mortes a menos. Naquela época, nós tínhamos 500 mil. Então, quer dizer, de cada 5 mortes, 4 eram evitáveis se o Brasil tivesse ficado na média, tivesse feito o que todo mundo fez. Ele decidiu por não fazer. Nós
lutamos por ser o pior país da pandemia, politicamente falando. Então, por que que existe essa coisa de tentar reescrever? Porque ainda é algo que fala da qualidade dessa política, desse governo, desse lado da extrema-direita e tudo mais. Mas às vezes é Então, difícil dar o braço a torcer, né? E não só admitir isso, que não, isso não só isso, aconteceu. não é só admitir, é literalmente dar munição, entendeu? Para você dizer, tipo assim, não, realmente, o nosso sistema, né, o que a gente tava lutando por ele falha nessa hora. Porque entre a lógica, a razão, a ciência e a ideologia, ele sempre opta pela ideologia. Porque ele tem uma base ideológica, o que costura vários grupos muito separados aí no que tinha é a ideologia. Então, entre ciência e ideologia, entre resultado e ideologia, fica-se com a ideologia. Só que daí acontece isso. O medo da vacina ficou tão grande que os grupos de risco não estão indo vacinar. O que que aconteceu do ano de 2023 inteiro? Quem mais morreu de Covid no Brasil em 2023 inteiro? Crianças, né? Esse ano mesmo, né? Eu estava dizendo que a cada 2 dias morria uma criança de Covid no Brasil, né? Então, foi uma coisa absurda a quantidade de mortes de criança. O Brasil, o país, de novo, campeão em mortes de crianças, né? Uma criança pega a doença mais leve, sim, só que muita criança pegando, vai ter muita criança morrendo, né? Então, é aquela coisa, o movimento anti-vacina ele ainda vai deixar uma cicatriz que a gente não sabe o que vai acontecer. Dói, né? Dói demais, como a Marcela falou, a gente perceber que podia ter tirado mais disso. A gente podia ter saído melhor como sociedade. A gente podia ter olhado para trás e percebido, ó, isso aqui é um gargalo, isso aqui é um problema, isso aqui tem que ser resolvido, isso aqui tem que ser discutido à luz do dia. Doutor, para a sua vida pessoal, qual que é o aprendizado que fica? E aí, para nós como sociedade, como uma segunda pergunta, qual o aprendizado que a gente tem que ter agora para o futuro? Os bandidos estão anos-luz na frente no que se trata de comunicação em massa. Quem é ruim, quem é inescrupuloso, quem é picareta, quem é mercenário, quem é assassino, está anos-luz na frente. Na política, anos-luz na frente. Então, cabe a quem se considera médico, uma pessoa de ciência, médico baseado em evidência, médico ou profissional de saúde que acredita vou dizer, que está do lado certo, os jornalistas que estão, não, nós estamos aqui em busca da verdade, sem sensacionalismo, não vamos vender a nossa idoneidade em troca de uma ideologia. Não vamos para a internet para ganhar 1 milhão de seguidores. Nós vamos para a internet falar a verdade, doa quem doer. Como Adriano, o que que eu percebi? Que se eu fosse lutar paciente por paciente, eu teria feito um impacto muito menor na pandemia do que eu consegui fazer indo para a internet, aprendendo a me comunicar, a falar. Eu acho que se você é médico, se você é da área da saúde, você é um influenciador por definição da palavra, mesmo que você esteja influenciando uma pessoa por vez. Então, você tem a obrigação de aprender a se comunicar. Você tem que ter a obrigação de ir para a linha de frente e falar o que você pensa. Como pessoa, qual a lição pessoal que eu tenho, né? Que é aquelas frases prontas, todo mundo coloca, né? Que o problema não é o grito dos maus, né? O silêncio dos bons. Então, assim, se você acha que você está do lado certo, você não pode ficar quieto. Você tem que aprender a se comunicar e você tem que aprender a passar o que você sabe para uma pessoa, para 10 pessoas, para 10 pessoas, para 100 pessoas, para 100 pessoas, não importa. Não importa. Não dá para ficar quieto e ir deixando acontecer. Porque do outro lado, como eu falei, os bandidos estão há anos à frente. É 1 milhão, 2 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores, né? Iniciativa como a que vocês estão fazendo, gente, né? Olha o trabalho que vocês tiveram. Olha os desafios que vocês tiveram, né? Eu sei. E para trazer uma coisa assim sério, eu engoli seco de assistir aqui. Até agora tô, né? E aí você decidiu fazer um livro, então, reunindo um pouco da sua Mas só experiência e... só um detalhe. Ah, Quantos outros documentários do outro lado já não saíram? Relativizando a pandemia, dizendo que as máscaras foram inúteis, dizendo que o isolamento foi uma mentira. É isso que eu tô falando também. A lição que eu tiro, assim, sabe? A gente tem que se movimentar o tempo todo. Posso só complementar o negócio, Marcelo, que o doutor falou? Assim, eu achava que as pessoas
depois disso, iria falar assim: olha, se eu estou espirrando, se eu estou com gripe, se eu não sei o que, eu vou pôr uma máscara. Mas elas não colocam máscara, É, continuam espirrando. é aquele sonho, Então, a gente isso tinha dá aquele sonho uma. que o Brasil ia aprender com o Japão, né? Aquela coisa, não vou usar É. máscara porque eu vou para o metrô. Se eu tô tossindo, que tal eu usar uma máscara para não tossir na cara das pessoas? Por uma questão de educação. Que nem nossa, né? A Ana falou. O medo de passar para quem eu amo. As pessoas ficam doentes, voltam para casa e tossem na cara do pai e da mãe que tem doenças, que tem comorbidades, como se a pandemia não tivesse existido. É. É isso que eu tô falando, sabe? As pessoas parece que realmente, tipo assim, desaprenderam aquilo tipo, lá atrás. Nossa, eu tô tossindo, acho que eu nem vou. Eu conheci gente que dormiu na rua com medo de voltar para casa e passar pro pai e pra mãe. Eu sei que essas mesmas pessoas hoje em dia, se chegar em casa soltando o catarro, vai pedir pra mãe fazer um chazinho pra ele. E vai tossir na cara da mãe, que tem 70 anos, diabética e hipertensa. É um pouquinho por causa das vacinas, porque as vacinas também abrandaram? É. Mas ainda tem gente morrendo de Covid? Opa. Adriano, então daí você decidiu então fazer um livro e reunir um pouco dessa experiência, de tudo aquilo que você viveu e contar alguns casos aí da pandemia para que as pessoas também não esquecessem, né? Um registro. São crônicas, São, Adriana. são histórias reais que eu passei durante a pandemia. Né? Lógico que a minha visão, tem o meu viés, tem a minha lente, tem. O personagem principal sou eu, porque foi o que eu vivi. Tem as histórias de quem me segue, que me acompanha, que eu também coloquei ali entre uma história e outra para poder mostrar, né, que aquilo que eu estou descrevendo não foi um caso isolado, não foi uma coisa só. Mais pessoas viveram aquilo. Eu lembro que eu conto, né, o caso da vez que o cara quis me bater porque eu coloquei no atestado de óbito, que é da mãe dele de Covid, e daí eu pedi histórias parecidas e uma seguidora me mandou. Isso tá no livro, né? Que ela chegou desesperada para o rapaz da funerária e falou assim: Deixa eu ver o meu pai. Eu não vou conseguir enterrar meu pai sem olhar para o rosto dele. Daí o cara da funerária falou assim: Olha, o que eu posso fazer é abrir o caixão para você olhar para o saco e se despedir dele por 10 minutos. Eu tô arriscando meu emprego aqui. Ele foi lá e abriu o rabecão, abriu o caixão, tinha um saco preto. Ela falou que ela sentou ali e rezou por 5 minutos pro pai dela e saiu. E ela fala que ela ficou na cabeça dela, como todo mundo, por isso que começaram a abrir caixão lá em Manaus. Será que é meu pai mesmo? Pega uma pessoa que acabou de perder um ente querido, você dizer que você não pode ver ele. O mecanismo de defesa vai falar: Não, ele não morreu, tô me enganando, né? Então, por causa desse tipo de coisa é que eu fui buscar histórias reais. Eu coloco as minhas histórias e trago as histórias das pessoas. E fotos também. A gente teve que fazer uma curadoria muito séria, até porque, de novo, né, como vocês tiveram essa dificuldade, não podemos mostrar certos rostos, certas imagens e tudo mais, mas eu tive que ser... O livro já tá disponível para quem se interessar. Então, ele está pronto, eu consegui o Qual que é o financiamento. título, Adriana? Qual que é o Crônicas, título? Crônicas da Pandemia, Sim. né? Eu queria colocar, né, Crônicas da Pandemia, as histórias de quem viveu e morreu na pior catástrofe sanitária do século XXI, só falaram, tá muito grande, então Crônicas da Pandemia. E Então, quem quiser o livro, vai acompanhando as suas redes sociais, que logo vai ter como adquirir, vai estar né? disponível, porque agora que ele saiu pelo Catarse, então em julho ele já deve estar pronto e disponível. E vamos Quero ver como é que... agradecer, queremos, né, agradecer demais a sua participação, esse papo tão profundo aqui com a gente. Eu quero também agradecer demais ao Jonas, à Karina, à Gleice, né, que estiveram com a gente mesmo diante daquele momento, conseguiram se disponibilizar para falar. Nós provocávamos para que eles fizessem imagens, mas a nossa provocação, às vezes, poderia ser até doída, porque às vezes a gente falava: observe ao seu redor uma cena que te descreve, ou um objeto que te descreve uma angústia, uma dor. Então, eles tiveram que lidar até com isso e, de uma forma muito generosa, participaram desse documentário, né? Então, agradecendo aqui esse documentário que vai estar, esse curta documentário que vai estar disponível na plataforma Cultura em Casa gratuitamente, né? A plataforma do governo. Nas redes sociais da No Olhar a gente vai trazer quando ele já estiver disponível. E é isso. Obrigada, Má, pelo papo. Obrigada, Angélica, né? E doutor, Obrigada. muito Bom, obrigada gente, por estar com a mais gente. uma Esse vez... assunto não vai acabar, né? Não, não vai nunca, mas eu quero agradecer mais uma vez, porque, como eu falei, a iniciativa de vocês, ela é essencial, ela é fundamental. Esse tipo de recorte, né, assim como foi no meu livro, mas o de vocês também, né, nunca pode morrer, porque a gente não pode esquecer. Obrigada. Obrigada, Obrigada. Ana. Mesmo, Obrigada. gente. Um abraço grande.